Boa tarde, então, pessoal. Então, estamos aqui oficialmente começando a nossa segunda aula, né, do nosso curso de TinyML. Pessoal, como, na verdade, o curso estava previsto, né? A gente havia previsto o curso para iniciar no dia 1º, mas eu tive um problema e comecei no dia 8. Eu estava em dúvida como é que a gente ia fazer, mas, em princípio, pelo calendário da Unifei, as aulas vão até o dia 15, até o dia 18. Então, até o dia 15 não há nenhum problema. Então, o que eu fiz, basicamente, eu desloquei uma semana, né, todo o nosso programa. Quer dizer, então, em princípio, ficam as aulas do jeito que estão. E lá para frente a gente até decide se a gente vai fazer apresentação de grupos nessa aula na aula do dia 15 de dezembro, que seria a última aula do curso, ou a gente faz separado, ou, na verdade, colocamos as apresentações no GitHub, né? Como a gente vai ter bastante gente, tem bastante grupos, vai ter bastante pessoas apresentando, então o ideal e minha ideia é que cada um, na verdade, a apresentação vai ser um videozinho, aí nós vamos decidir se de 10 a 15 minutos, lá mais para frente, lá para novembro, a gente define isso, como é que vai ser a apresentação do trabalho em grupo. Então pode ser que a gente ou deixe no horário da aula, ou todo mundo vai entregando até aquele momento e a gente distribui, né, e só tira dúvidas, tá? Daí eu vou à medida que o curso vai andando, tá bom? Legal. Bom, o pessoal que já deu uma olhada no quiz, eu acho que vocês viram, é bem tranquilo, tá? Apesar que tem umas perguntinhas, às vezes, vocês devem ter visto algumas pessoas, pode ter, vamos dizer assim, principalmente perguntas que tem mais de uma resposta, às vezes pode dar dúvida, mas eu acho que um pouco é essa a ideia mesmo, tá? E aí, não se preocupe se alguém falou, puxa vida, eu errei, ou esqueci da outra. Na verdade, essa é um pouco a ideia. A ideia é chamar atenção. Então, na verdade, algumas são coisas simples, mas para chamar atenção em alguns pontos, tá? E como eu mantive em inglês, às vezes pode confundir um pouco, mas eu acho que é um pouco a ideia da brincadeira, tá bom? Então, não se preocupem muito, né? A gente vai ter bastante desses quiz aí, são bastante exercícios, então acho que todo mundo dá para... Não vão faltar notas aí para a gente terminar o curso, tá legal? Pessoal, a ideia da aula de hoje é nós discutirmos quais são os desafios que a gente vai ter ou vamos encontrar, né, quando vamos desenvolver um projeto com o TinyML, né? Então essa vai ser a tônica. Na aula passada, nós vimos o que era o TinyML, né? O TinyML ele era formado, né, por dois grandes blocos. Quer dizer, o que é o TinyML? É fazer machine learning, né? Fazer aqui o machine learning, né? A aprendizagem de máquina, aplicado a sistemas embarcados, né? Embedded systems, né? Então, esses são os dois pedaços e nós demos uma analisada, mais ou menos, vamos assim, fizemos uma introdução ao TinyML explicando o que era o TinyML à luz desses dois grandes blocos, tá? A ideia de hoje vai ser mais ou menos a mesma coisa e vermos quais são os desafios, né, de trabalharmos com sistemas embarcados, com microcontroladores, e quais são os desafios, né, do machine learning, e obviamente com os dois juntos para fazer que fazem o TinyML. Para isso, gente, nós vamos fazer um paralelo, acho que fica fácil a gente trabalhar. Vamos começar com um paralelo com o nosso computador, né? Vamos dizer assim, aquilo que todo mundo conhece, mais ou menos, quando a gente fala de arquitetura de hardware e software, né? De computador, como o desktop, o notebook, vocês estão fazendo um paralelo com o que nós necessitamos aqui, né? Então, legal. Quando a gente fala, né? Então quando a gente fala, agora eu estou querendo para falar do embedded devices, eu vou fazer um paralelo com o computador, e quando eu falo no computador, vamos dividir o nosso computador aqui em dois grandes blocos, que é o hardware e o software. Legal. Começando pelo hardware, né? Isso aqui é uma cebola, vamos abaixando. Pessoal, o hardware do nosso computador é muito simples. Se eu pegar o meu aqui, né? Se eu olhar aqui, ó, estou olhando o meu computador aqui. Meu computador aqui ele tem a CPU dele é um Mac, né? O meu Mac tem o central de processamento, o processamento dele, ou o microprocessador, que é a central, que faz o processamento, que faz a parte de computação dele, é um Intel i7. Tá? É um MacBook Pro, eu uso o Intel i7. Né? Os notebooks mais novos da Apple aí trabalham com o M1, um outro processador novo da Apple.
A gente já tem computadores aí que rodam Windows baseado em Intel, que já são o i9, né? São processadores mais poderosos. Obviamente, é um outro componente super importante a memória. No meu caso aqui, a minha memória RAM, a minha memória de trabalho, né? Dentro do meu computador, a minha memória volátil, né? Que ela carrega, eu escrevo e leio nela todo o tempo. No caso, eu tenho 16 GB de memória RAM aqui. Vocês têm computador de vocês, alguns têm 4, alguns têm 8, outros têm 32. É a memória de trabalho do computador. E o terceiro item super importante é a parte de armazenamento, que é o disco duro. Né? No caso, um SSD, no meu caso aqui é um SSD de 512 GB, alguns têm 256, alguns têm 1 TB e assim por diante. Né? É onde eu guardo meus programas. Basicamente, meu programa vai estar no disco duro, né? E ele vai ser, eu carrego o programa na memória para poder ser executado pela minha CPU. Legal. Então, isso é os componentes principais do meu computador. A ideia nossa agora é fazer né? Quando eu estou falando, vamos começar pelo processador. Quando a gente vê o processador lá do computador, o microprocessador, ele difere dos nossos sistemas do Embedded Devices, porque nos Embedded Devices nós temos microcontroladores. Mas qual que é a diferença? Né? Tá bom, de novo. Quando a gente olha o microprocessador ele não está sozinho dentro do computador. Né? Em geral, ele é uma peça, mas a gente viu que, além, né, de ele se comunicar com a memória, né, ele vir aqui comunicar com a memória, ele tem portas de entrada e saída, ele tem temporização, né, que é muito importante para dar o clock, quer dizer, tudo vai ser executado determinado de tempos em tempos, né? E aí, ele tem isso é tudo feito através de um barramento, né, de 64 ou em geral 64 bits, computadores mais modernos, né? E no nosso caso, do nosso microcontrolador, vão ser 32. Legal, né? Mas quando eu olho o microcontrolador, basicamente a gente vai ter as mesmas coisas. Eu também tenho lá, né, o central de processamento, onde eu faço o meu cômputo, eu também tenho o timer, eu também tenho a minha memória de trabalho, né, que é a minha memória RAM, o Read Write Memory, tenho uma memória fixa lá, que é a minha memória ROM, né, os meus ports, né, e a minha interface serial. A única grande diferença, gente, o que eu tenho aqui, na verdade, é todos esses caras, a CPU, a RAM e a memória, né, e os timers, e às vezes o conversor AD, que às vezes eu preciso para converter sinais, eles estão todos integrados, né, num único pacote. Né? Então, o que difere um microprocessador de um microcontrolador, o microprocessador é o central de um computador maior. O microcontrolador, ele é mais do que o microprocessador, né? E, na verdade, ele já tem as memórias, as interfaces, tudo dentro de um mesmo pacote. Quer ver, só a gente fala em embedded devices, né, hoje em dia, né? Acho que o cara mais comum que todo mundo já brincou aí é um Arduino Uno da vida, né? Vocês devem, todo mundo lembra ou já viu esses caras. O que eu estou falando é o seguinte, gente, isso aqui, ó, interessante é o seguinte, muita gente meio fala, a gente costuma falar ou chamar o Arduino como se fosse um microcontrolador. Arduino não é um microcontrolador. Arduino, né, é o nome de uma placa de desenvolvimento. É uma placa de desenvolvimento, né, que eu tenho aqui, né, o microcontrolador, esse cara aqui, ó, é um microcontrolador da Atmel, que está aqui, tá? Esse é o microcontrolador, né? Aqui dentro ele tem a CPU dele, ele tem a memória RAM, ele tem a memória ROM, ele tem os I/Os, ele tem conversor análogo digital, está aqui dentro, né? E eu tenho algumas coisinhas fora aqui, por exemplo, eu preciso, para mim alimentar o timer, para dar o clock, eu uso esse cristalzinho, aí eu vou conectar com o meu computador, eu vou usar aqui, né, a serial para conectar na USB, então aqui eu tenho um chip de comunicação dessa serial. Aqui eu tenho, na verdade, todas as perninhas deles aqui, né, que são as entradas de I/O, eu venho aqui e trago para esses barramentozinhos aqui, tá? Só para ficar mais fácil de trabalhar. Né? Então, aqui eu tenho as entradas analógicas, que, na verdade, eu tenho um conversor análogo digital dentro desse Uno aqui, e eu faço uma multiplexação para 5 entradas analógicas. Né? E eu tenho aqui, digitais, que são basicamente os pezinhos disso aqui. Né? E o resto aqui, isso aqui é entrada de alimentação, isso aqui é um circuitinho para mim transformar
Então, por exemplo, se eu entrar com 5 volts para ter 3,5 volts, 3,3 volts, ou mesmo que eu entre com 12 volts aqui, eu sair com 5 aqui para alimentação, etc. Então, isso aqui é uma placa de desenvolvimento, né? Que, vamos dizer assim, baseado nesse microcontrolador aqui, no microcontrolador Atmel. Isso aqui já vem de alguns, sei lá, 6, 7 anos aí, né? Por exemplo, no nosso curso, nós vamos trabalhar aqui com esse cara, né? Quer dizer, esse cara é o nosso Arduino Nano, tá aqui, tá? Esse é o Arduino Nano, né? Esse Arduino Nano aqui, o microcontrolador dele é esse cara aqui, tá? É um microcontrolador da Nordic, tá? Então, é só isso aqui que é o microcontrolador. O resto, isso é uma placa de desenvolvimento, né? Então, aqui eu tenho o microfone aqui, eu tenho sensor de luz aqui, eu tenho o giro, acelerômetros aqui, etc. Eu tenho o botão, aqui eu tenho o circuitinho para mim conversar USB com o meu computador, aqui eu tenho, aqui dentro eu vou ter o meu Bluetooth, tá certo? Então, quer dizer, esse carinha aqui é uma placa de desenvolvimento baseada nesse microcontrolador, que é um microcontrolador da Nordic. Inclusive, a gente hoje, a gente já encontra no mercado, para vocês terem uma ideia, isso aqui, ó, esse aqui já é, olha aqui, ó, isso aqui já é um Arduino Nano, o nome é o mesmo, ó, é um Arduino Nano Sense, tá? É um Arduino Nano Sense, né? Só que a CPU não é a CPU aqui é a mesma CPU do é uma RP 2040, tá vendo? Então, o que aconteceu aqui? Mudou o meu microcontrolador. O meu microcontrolador agora é um cara aqui, né, da Raspberry, o RP2040, que por sua vez dentro dele tem uma CPU dupla, né, que é uma CPU Core ARM, uma ARM M0 Plus, né? Aquele anterior era M4, tá? É um pouquinho mais poderoso, a gente vai falar um pouquinho disso aí. E aqui eu tenho o Bluetooth e um ESP32 aqui dentro, que dá parte de Wi-Fi, né? Aí aqui eu tenho o original, por exemplo, esse é o Pico, né? Que é a placa de desenvolvimento lançada no começo do ano pela Raspberry, está de novo aqui, ó. É o mesmo, né? É o mesmo carinha. Aqui nós temos, então, eu tenho aqui 2 placas, né? Eu tenho 2 placas de fabricantes diferentes, essa fabricada pela Raspberry, essa fabricada pela Arduino, só que os dois usam o mesmo microcontrolador. Ó. Esse cara aqui é o mesmo cara daqui. Esse é um microcontrolador, isso é um microcontrolador. Tá? Só para dar uma sair um pouquinho da teoria, né, com vocês aqui. Tá? Vamos lá, voltar aqui voltar na nossa apresentação. Tá bom? Então é isso, quer dizer, package, onde eu tenho CPU, memórias, I/O, conversores, etc. Tá? Legal. Fazendo um paralelo só para a gente então guardar essas diferenças, essas duas coisas aí, né? Microprocessador. Quando eu falo em microprocessador, eu estou falando da central de processamento de um computador maior, né? É o coração do meu sistema de computação, né? Em geral, as memórias são... Eu tenho memória interna dele também, mas em geral tem memória cache e tal. Mas em geral, quando eu falo a memória, tem um 16 GB no meu notebook, essas memórias são externas. Esses microcontroladores, esses microprocessadores são desenvolvidos para ser usados de maneira geral. O meu notebook aqui eu uso para Excel, eu uso para escrever texto, eu uso para fazer PowerPoint, eu uso para fazer machine learning, eu uso para dar aula para vocês. Quer dizer, eu uso para um monte de coisas. Então, esse cara o microprocessador ele é desenvolvido para ser extremamente flexível, né, no design dele, né? Ele é grande e ele trabalha para um monte de coisa. No caso dos microcontroladores, é exatamente o oposto. Né? Quer dizer, o microcontrolador é o coração dos sistemas, dos embedded devices, dos sistemas embarcados. Né? Em geral, toda a parte de armazenamento está dentro dele. Então, quando eu falo, esse cara tem 256 kilobytes de RAM, está dentro dele. Esse cara tem 1 mega de flash, que é a memória ROM dele, a memória não volátil. Está dentro dele. Então, já deu para a gente ver
que eu começo a ter limitação, até física, né? Então, de uma maneira geral, os microcontroladores são desenvolvidos para ter aplicações muito específicas, né? Então, em geral, você tem, né, o meu telefone, né? Eu pego meu telefone aqui, ele tem um microprocessador aqui dentro, né? Um microcontrolador, né? Um microcontrolador da ARM aqui dentro, né? Alguma coisa, né? A 9, sei lá, baseado, depende do computador, mas é um carinha específico que tem uma série de funções para esse cara. E eu tenho microcontroladores que são específicos, é o cara para estar no meu forno de micro-ondas, é o cara que me controla a minha televisão, é o cara que me controla o rádio do meu carro. Então, quer dizer, microcontroladores, eles são dispositivos pequenos, com pouca memória, né? Relativamente rápidos, não tão rápidos como um computador, mas que são feitos, muito pequenininhos e feitos para né? Vamos dizer assim, tá bom? Legal. Essa em termos da funcionalidade geral. Mas eu tenho outras diferenças. Vamos pegar um pouquinho, se a gente olha as diferenças em termos técnicos, né? Vamos olhar a especificação. Quando a gente fala, né? Quando a gente olha o meu notebook aqui, por exemplo, esse cara, ele esses processadores, esse processador roda 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz, é a velocidade de clock, né? Vamos dizer assim, essa frequência com que as instruções são executadas dentro, né, dentro da CPU dele, né? O microprocessador ele roda baseado no clock, né? Então dá para a gente ver o seguinte: eu estou falando aqui na ordem de gigahertz, né? Ou seja, 1 milhão de pulsos por segundo. Eu estou falando aqui, né? Não, 1 bilhão, né? Quilo é 1000, né? Mega seria 1 milhão, seria 1 bilhão, né? De 1 a 4 bilhões de pulsos a cada segundo. E quando a gente olha no mundo dos microcontroladores, na faixa dos milhões, mas é muito. Esse carinha nosso aqui, né, o Arduino nosso trabalha como 60, 64 MHz, né, que é poderoso, né, para um microcontrolador, mas não chega nem aos pés de um computador. Ele executa muito menos instruções por segundo, vamos dizer assim, né? Em termos de memória, óbvio, né? Quando a gente está falando de memória de computador hoje aqui, né? Que chegam a 64 GB, pelo menos é o que eu sei, não sei se já existem mais. Pelo menos da Apple chega a 64, né? É o normal, mas obviamente eu posso ter aí servidores que vão com muito mais, mas assim, mantendo o nosso paralelo da aula aqui para o nosso computador de uso pessoal e os microcontroladores, estamos falando de memórias na ordem de giga, né? De dezenas de giga. Em geral, o mais comum hoje no mercado aí seria um computador de 8 GB, versus microcontroladores que variam na ordem de K. Né? É normal você ter 100, 200K. Né? Por aí, esse que é o comum. A gente tem, sei lá, eu acho que, se eu não me engano, se a gente pegar o ESP32, eu acho que são 500, né? Eu acho que são 512 kilobytes. O nosso Arduino Nano tem 256, né? E assim por diante. Em termos de armazenamento, quer dizer, o meu computador tem meio tera, mas é normal você ter 1, ter 2, ter 3 tera de armazenagem, né, no disco duro. E ao passo que, quando a gente fala em microcontroladores, em geral, a flash que eu tenho dentro dele varia, né? É muito comum você ter na ordem de 500 kilobytes a 1 mega. Eu diria, essa é mais ou menos a faixa mais comum que a gente vê nos microcontroladores que a gente vê no mercado. E o super importante, potência. Quer dizer, o meu computador aqui tem hora que eu tenho que tomar cuidado, porque pode queimar na mão, né? Ele esquenta para caramba fazendo. Eu estou trabalhando na área de watts, eu estou ligado na tomada, né? Estou ligado lá ligo ele aqui no 220, né? Ele tem um conversorzinho, tem a minha bateria interna, mas ele trabalha com a potência dele grande. Você esquenta a mão, né? Apesar que um Arduino ele pode até esquentar um pouquinho, mas nós estamos falando na ordem de miliwatts. Né? Ele pode vir desde microwatts até miliwatts. Eu até esqueci de mostrar para vocês. Eu mostrei só os mais comuns, mas é óbvio que eu tenho dispositivos, por isso da CID aqui, por esse CEED, cara, que são miliwatts. É um menor Arduino que tem no mercado, super poderoso aqui, né? Dá para fazer machine learning com ele também. Né? E, obviamente, mas a potência dele é na ordem de centenas de microwatt, o quanto ele gasta, põe uma bateria de pilha nele. A gente comentou isso na aula passada, tá? Então, em suma, pessoal, do que a gente viu até agora, a gente viu que eu tenho implicações, então, fazer
machine learning num grande computador, num grande centro, ou até num desktop. Mas agora eu estou falando, né, que quando eu vou desenvolver nosso projeto, eu vou precisar pensar, olha as implicações que eu tenho que pensar. Quanto de memória eu vou precisar para fazer a minha tarefa, certo? Não. Quão complicado é essa tarefa que eu tenho que fazer? É complicado, tem a ver com o poder de processamento da CPU dele, né? Quanto tempo eu tenho para fazer o trabalho? Porque, de repente, vai ter uma latência tão grande, ele vai demorar tanto para fazer que não serve, né? Quando eu estou falando de machine learning aplicado a dispositivos, eu quero fazer a coisa que aconteça rápida, né? Então, essas são as implicações que eu tenho que levar em consideração, tá? Mas, beleza. Eu tenho microcontroladores ou placas de desenvolvimento que são hoje largamente utilizadas aí, vamos dizer assim, para mim fazer machine learning, né? Eu tenho aí, por exemplo, vários tipos de plaquinhas aí, né, no mercado, tá? Só para a gente ter uma ideia, só para citar algumas, né? Eu tenho a IMAX, que é muito utilizada com a parte de vídeo, ela é super. São placas de desenvolvimento relativamente poderosas, são placas que têm bastante, são altos, um clock razoável, bastante flash, alguns têm sensores internos. Essa da IMAX custa 50, 60 dólares nos Estados Unidos, com câmera, com tudo, super utilizada. A gente tem o nosso Arduino Nano, que é utilizado, nós temos aqui o SparkFun, o Expressif, o i, tanto o i quanto o S32 CAM também, que são utilizados hoje para machine learning, só para vocês terem, só para a gente citar alguns aí. O foco do nosso curso, como a gente sabe, nós vamos trabalhar com o Arduino, né? Todos vocês que estão aqui no curso vão receber esse kit aqui. A única razão em trabalhar com esse kit é para a gente ter uma uniformidade, aquilo que nós comentamos na primeira aula. Mas o céu é o limite e a ideia é que, de repente, vocês possam a gente pode fazer outros projetos expandindo para outros dispositivos. Eu publiquei essa semana, não sei se alguém viu, eu publiquei, por exemplo, fazendo machine learning, gesture recognition, com esse carinha, que custa 36 dólares, né, no mercado americano lá, que é o VIO, W-I-O, né, o VIO Terminal. Pô, super legal, gostei pra caramba, ele tem microfone, tem acelerômetro e tem um display, achei super legal, eu quis testar, dá para fazer bastante projetos de machine learning com ele. Né? Então, esse é o universo mais ou menos que a gente está falando. Quer dizer, então, isso aí, tudo que eu falei até agora, a gente está, de novo, só para lembrar, nós estamos falando da parte do Embedded Device, que é parte, né, do nosso TinyML, né? A gente não entrou no Machine Learning ainda, só estamos no Embedded Device. Falamos do hardware, fazendo um paralelo com o nosso computador. Mas tem outro pedaço, é o software, né? Legal. Quando a gente fala de software, né, a gente tem, vamos dizer assim, em cima do hardware do computador, roda o software, né, do nosso desktop aqui. Em geral, a gente tem um sistema operacional, né? Aí, esse sistema operacional, de repente, a gente tem bibliotecas ali, por exemplo, eu vou rodar linguagens que tem certas bibliotecas que rodam em cima, e aí eu gero aplicações que vão usar essas libraries. Quanto mais alto eu vou, mais longe do hardware eu fico, né? Então a ideia é quando eu uso uma biblioteca aqui de Python, por exemplo, para fazer uma aplicação, quando vocês estavam usando lá, respondendo os meus notebooks lá que eu deixei para vocês, que a maioria já deve ter feito todos, certo? O 7 já está tudo prontinho, né? Fazendo os exercícios lá de Python. Alguns fizeram em Mac, alguns fizeram sobre Linux, alguns fizeram sobre Windows, né? Ou seja, quando nós estamos falando isso, fizeram sobre esse sistema operacional aqui, né? Quer dizer, alguns fizeram em Windows, alguns fizeram em Mac OS, alguns fizeram em Linux. Inclusive, alguns podem ter usado aí, por exemplo, um iOS, podem ter rodado dentro do próprio celular, né? Podia ter usado ali dentro do celular, né? Ou no Android, ou num tablet Android, ou num tablet aqui. Então, no mundo do desktop, é super importante o sistema operacional, porque ele vai camada, né, que faz com que as aplicações e as bibliotecas que rodam em cima sejam o mais flexíveis possível. Em maneira geral, no mundo dos embedded systems, eu já pouco uso sistemas operacionais, apesar que eles existem. Só deixei aqui para o caso do FreeRTOS ou, né, do ARM Embedded OS, que são
sistemas operacionais que trabalham nesses dispositivos, mas que não necessariamente são importantes para nós. Inclusive, em alguns casos, eles até atrapalham. Porque como hoje, como a minha ideia, quando a nossa ideia é desenvolver machine learning e depois reduzir ela de alguma maneira para botar dentro de um bichinho desse aqui, eu quero, vamos dizer assim, usar o máximo possível da memória para um modelo do melhor tamanho possível. Né? Então, eu não quero gastar a memória dele gastando espaço para botar um sistema operacional ali dentro. Tá? E, em geral, lembrando o seguinte, no caso específico dos nossos embedded devices, nós vamos usar ele para inferência, nós vamos usar para rodar o modelo. Nós não vamos desenvolver modelo aqui dentro. Nós vamos pegar um modelo que nós vamos trabalhar fora, na nuvem, no nosso computador, e vamos transformar esse modelo e jogar o modelo aqui dentro. Então, eu só vou usar o modelo de maneira extremamente específica. Então, eu só deixei para vocês mostrando aqui, quer dizer, eu tenho, apesar de eu ter sistema operacional também no mundo do embedded device, eles não são importantes e não vão ser usados no caso de machine learning. Tá bom? Legal. Biblioteca, eu já comentei, não vou nem falar muito, quer dizer, biblioteca, por exemplo, a NumPy é uma biblioteca importantíssima, que muitos já conhecem, é um exemplo, né? Que são, eu empacoto, né, uma série de funcionalidades para mim trabalhar. No caso, a NumPy é uma biblioteca escrita em C, né, que roda usada em Python. Ok? Legal. Isso tudo, então, tem a ver com flexibilidade. E flexibilidade tem a ver com portabilidade. Então, quando a gente está falando do software aqui de cima, voltando de novo, né, a ideia é que esses caras de cima, o sistema operacional, as bibliotecas, etc., né, quer dizer, as bibliotecas que eu desenvolvo aqui em cima, elas rodam em qualquer sistema operacional. Né? O sistema operacional deve rodar para qualquer hardware. Então, não importa se eu estou usando aqui, né, um chip, sei lá, de quem que é esse Ryzen aqui, ou da Intel, ou um chip da máquina, em princípio, o sistema operacional é que vai ser o encarregado de conversar com esses caras, tá certo? Isso significa portabilidade. Só que isso tem um preço. Quando eu falo de portabilidade, né, ou seja, quando eu quero uma coisa que seja portátil, né, por isso que mesmo se eu aquela história, mesmo no sistema pequenininho, se eu botar um sistema operacional ali, quanto mais esse sistema operacional me ajuda a me aumentar a compatibilidade e a portabilidade, rodar em vários sistemas. Mas isso me complica em termos de custo, os sistemas têm que ser mais parrudos, o consumo de potência é maior, e o esforço de engenharia, né, que eu tenho que trabalhar para esse negócio rodar para um monte de coisas diferentes, quer dizer, um computador que tem que funcionar, ele tem que funcionar de maneira igual, tanto para mim trabalhar com imagem, ou como fazer com som, etc. É muito mais complicado, certo? Então, a gente vai ter que fazer um trade-off no caso do TinyML. Nós vamos perder portabilidade, porque o que eu estou interessado aqui, você lembra lá da aula da semana passada? Eu quero ter custo baixo, dispositivos muito baratos, que gastem muito pouco, né? E, obviamente, eu não quero ter muito info de engenharia, quer dizer, eu vou ter um dispositivo super específico que eu desenvolvo ele vai ter que ser trabalhado, ou projetado, ou programado para fazer uma função específica. Eu quero um cara para fazer machine learning com som. Eu vou programar ele para fazer som. Eu quero outro para fazer imagem, eu vou fazer para imagem. Quer dizer, eu vou fazer específica cada das minhas necessidades. Então, esse é um trade-off que eu vou precisar. Tá? A gente vai ter que fazer essa coisa. Então, voltando então um exemplo, agora até botando um exemplo mais da nossa área aqui de eletrônica, né? Quando eu falo no Raspberry, né, um microcomputador, em geral ele está rodando, eu rodo com sistema operacional, né, eu rodo com Linux, tá, nele, e aí legal, ele roda com Linux, eu posso rodar o mesmo Python que eu rodo no meu, posso fazer um programinha em Python aqui no meu Mac, ele vai rodar, ele vai vir aqui e roda no meu Raspberry, apesar de ser um Edge device, né? Só que ele é mais caro, ele gasta mais energia, eu vou gastar energia em watt. Se eu vou para o mundo do Arduino, isso é só uma representação, voltamos aqui para o Arduino, na verdade, não para machine learning, mas o Arduino é uma coisa onde ele é específico, ele sozinho não faz nada, quer dizer, se eu pego esse Arduino, pego um Arduino aqui, ele não é nada. Mas eu posso fazer 1 milhão de coisas diferentes, dependendo do que eu programo ele, o periférico que eu conecto nele. Né? Então, esse é o ponto. Então, e aí, obviamente, o custo vai ser baixo e tal, mas eu perco totalmente a portabilidade. Tá bom? Então, gente,
O que eu estou vendo aqui, então, né, o que a gente viu até agora é... lembra, nós só estamos falando do hardware até agora, né? Quando eu falo, então, do hardware software, mas do hardware só estou falando dentro do embedded device, né? O embedded hardware ele é extremamente limitado em performance, potência, consumo e armazenamento. E tem que ter isso na cabeça. Tá? Então, os projetos que nós vamos fazer de machine learning, né, eles têm que levar em conta essa grande limitação que é o hardware. Né? E em termos de software, a gente tem que ver, tem que ter bem claro na cabeça que o software dos nossos sistemas embedded são de jeito nenhum, não tem flexibilidade e não são portáteis. O que quer dizer? O software que eu desenvolvi para ser aplicado num determinado microcontrolador para uma determinada função só serve para aquele microcontrolador e aquela função. Se eu precisar fazer um projeto diferente, vou precisar um outro microcontrolador e uma outra função, é outra função, outro software, tudo diferente. Não existe portabilidade de projetos. Eu vou pegar os chipzinhos, vou montar, vou desenvolver o meu programa. Esse é o projeto de machine learning para reconhecimento de som. Esse é o projeto de machine learning para reconhecimento de imagem. Né? E ele vai levar em consideração qual hardware que eu estou utilizando e uma série de técnicas para me poder botar ali dentro. Tá bom? Então, essas são as grandes limitações, em suma, né, do que a gente tem aqui na primeira metade, né, do TinyML, que é o Embedded Device. Então, nós vimos limitações de hardware, memória, potência, né, processamento e questão de software, não flexibilidade. São os dois grandes limitações quando eu falo do Embedded Device. Tá bom até aqui, pessoal? Beleza? Não está confuso, né? Acho que todo mundo... Eu acho que a maioria conhece, já conhecia. Eu falei muita coisa igual, mas sim? Tranquilo. Beleza, né? Mas eu desculpa muito banalidades, mas para muitos, eu vi alguns não conheciam muito de hardware, então acho que é importante ver um pouco disso. Né? Agora a gente começa a ter um pouquinho do troco, né? Quando a gente agora vamos falar um pouquinho de machine learning, que aí o pessoal muita gente de computação, tem mais computação, já mexeu com isso, conhece, mas o pessoal de hardware não, né? Que é o segundo pedaço, então, né? Para mim fazer o TinyML, o que é o TinyML? Machine Learning aplicado a dispositivos embedded device. Então, vamos lá. Pessoal, começar a falar, então, de Machine Learning. Não vou entrar a fundo, mas só para ter uma visão geral, né? Na aula passada, eu falei para vocês que o Machine Learning era um subconjunto, o Machine Learning era um subconjunto, né, do artificial. E dentro do Machine Learning tinha uma parte especial, que é o Deep Learning, né? Que, na verdade, é um aprendizado, são algoritmos de aprendizado, o Deep Learning são algoritmos de aprendizado de máquina que se utilizam, né, de redes neurais. Até a definição está aqui, ó. O Deep Learning é um subset do Machine Learning, no qual ele aprende, né, através de redes neurais multilayer, né? E, obviamente, eu preciso botar... A grande característica é que eu jogo muitos dados nesses modelos neurais e eles conseguem aprender ou tirar características desses caras, né? De uma maneira mais gráfica para tentar mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui o que vocês estão vendo na vertical, vamos ver uma representação, né, de layers. Aí eu tenho layers aqui, né, de um monte de nós ali, né? E nós conectando, né, entre os determinados layers. E o que eu faço, por exemplo, eu quero fazer um modelo, né, que a partir de uma quantidade muito grande de fotografias, de imagens de gatos e imagens de cachorro, eu consiga, né, com que, à medida que eu vou, pego essa imagem, cada uma dessas imagens, transformo elas numa matriz, né, de altura e largura, que é um monte de pixels, jogo nessa rede, e a rede vai aprendendo a diferenciar quais são as características da imagem, o que diferencia um gato de um cachorro. Tá? Então, quer dizer, o que a gente chama aqui. E esse nó, na verdade, nada mais é do que também conhecido como neurônio. Né? Por que neurônio? Porque ele vem
né, a concepção dele vem lá do final dos anos 50, exatamente de como funciona o neurônio humano. O neurônio humano, né, as células que nós temos aqui no nosso cérebro, né, basicamente, né, ela tem lá os dendritos aqui, né, esses caras, eles são as entradas, os sinais elétricos vêm aqui e eles entram nessas entradas, né? Aí eu tenho um eixo aqui, né? Esse eixo aqui transmite esses sinais elétricos para a saída, que essas saídas são conectadas, aqui são iguais, todas são iguais. Aqui eu vou ter entradas diferentes, porque elas estão entradas diferentes que vêm de vários neurônios, né? Outros neurônios conectados aqui, e transmitem aqui, que eu tenho a mesma saída, que na verdade é a mesma saída, porque ela está conectada com vários outros neurônios, que vão ser entradas de outra rede de neurônio. Quer dizer, basicamente eu posso dizer, então, quer dizer, eu posso fazer uma representação. O nosso neurônio, essa bolinha do meio aqui eu tenho as diferentes entradas dele, e eu tenho a minha saída, que é replicada aqui também, que vai ser conectada a vários outros neurônios, né? Matematicamente, esse cara nada mais é do que, olha, eu estou pegando aqui o seguinte, eu estou somando os sinais que vêm dessas entradas aqui, tá certo? Eu estou somando, vai me dar uma saída aqui, tá? Essa saída do neurônio aqui. Em geral, eu tenho uma coisa que chama função de ativação, a gente vai ver isso com calma depois, assim, à medida que a gente vai trabalhando, mas só para vocês terem uma ideia. Que nada mais é, por exemplo, são funções que introduz certa não linearidade, porque aqui os sinais são lineares, tá? Eu venho com um sinal aqui, imagina um sinal elétrico, eu venho aqui com 1 volt, eu tenho um certo peso aqui que vai dar uma multiplicar, que essa soma é ponderada, então esse sinal, eu vou pegar esse sinal e vou multiplicar por esse pezinho aqui, vou somar com essa outra entrada multiplicada por esse peso, vou pegar essa outra entrada multiplicada por esse peso, e aqui eu estou somando um bias, que a gente chama, que é um sinal não... para me dar uma polarização aqui, tá? Então, se eu somar todos esses, fazer uma soma ponderada, né, dessas sinais de entrada, multiplicar por aqui, né, e multiplicar por uma certa função, por exemplo, uma função degrau, onde se esse sinal é negativo, ele passa a ser 0, se ele é positivo, ele vira 1, ou que é muito comum, que a gente chama um ReLU, que é Retry Linear. Se o valor é negativo, eu deixo ele 0. Se o valor se a soma é positiva, eu transmito o valor. Se ela der 0,5, eu jogo 0,5 para frente, se der 0,6, 0,6 para frente, etc. Cada um tem uma certa característica que a gente vai ver depois. Mas o importante é o seguinte: essa é uma função matemática que representa, então, esse cara aqui. E ele é mais ou menos compatível. Existe uma certa compatibilidade entre aquela bolinha do neurônio que a tarefa em machine learning, aí agora o que eu estou mostrando para vocês é o pulo do gato. Vocês vão ver, vocês vão cair de costa na aula que vem, para quem não conhece. Quer dizer, fazer inteligência artificial, vamos projetar inteligência artificial. Simplesmente achar, o que nós vamos fazer é treinar modelos, seja ele mais complexo que for, para mim tentar achar esses parâmetros aqui. O que eu vou querer fazer é achar esses Wzinhos, que são os pesos das minhas entradas, e esse carinha que está entrando aqui, que é um valor independente das entradas. Só isso. Esses são os meus parâmetros. Pô, peraí, Marcelo, é só isso? Deep Learning é só isso. Aqui eu estou vendo uma daquelas bolinhas, um neurônio. Aí vem, vamos dizer assim, alguns pulos do gato. Como é que eu monto essas bolinhas? Tá bom, essas bolinhas têm entradas e tem uma saída que vai ser replicada para os outros caras. Essas entradas estão multiplicadas por P, cada uma delas está multiplicada por Pzinho, desde um neurônio até depois algumas coisas complexas, né? E multiplicado por alguma coisa de saída. Legal, isso é uma. Mas se eu tiver 2 neurônios, legal, eu venho isso aqui, pego um negócio disso daqui e conecto um outro igual, pego outro isso aqui e conecto igualzinho aqui. Isso aqui vai ser a entrada, esse Y vai ser o X1 do outro, e assim por diante, assim por diante. Como eu monto essas bolinhas, né, de uma maneira bem simplificada, é o que a gente chama da arquitetura do modelo. Tá? E aí eu tenho um monte de maneiras de montar o modelo, né? Desde um modelo extremamente simples, aqui, ó, aqui eu tenho um modelo onde eu tenho chamado de perceptron, que é basicamente o que nós vimos ali, né? Um modelo que eu tenho ali as entradas dele, né? As entradas dele, os Ws dele e uma saída, né? Esse é um perceptron, tá lá.
Eu posso ter, aí eu vou colocando cada um desses perceptrões conectados a outros aqui, aí eu vou ter os que a gente chama de feed forward, ou FF, né? Aí eu vou andando nisso aqui, né? Até ter, por exemplo, um DNN, tá? O DNN é um Deep Neural Network, tá? Que é muito utilizado para dados tabulares, tá? O que é dado tabular? Eu tenho imagina que você faz uma planilha, né? Uma planilha, a gente tem um monte de dados, que são os nossos features, né? De entrada, blá, 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 blá. Eu tenho esses caras, um monte de medidas, e eu quero, por exemplo, ter uma saída, seja uma regressão, uma classificação, a gente vai falar bastante disso, né? Mas se eu tenho simplesmente dados de entrada, né, que são tabulares, que são como tábuas, um Excel da vida, e que eu capturei um monte de dados e quero aplicar machine learning, quero descobrir um modelo matemático que me encontre as relações entre essas entradas de tal maneira me dá uma determinada saída, né? Eu vou usar um DNN, simplesmente isso. E aí, conforme eu classifico, por exemplo, essas daqui, ó, esses troços mais complicados aqui, já é um outro tipo estruturas, né, utilizadas para imagens, quando eu faço classificação de imagens. E a gente vai ver hoje na aula ainda, quer dizer, esse foi o grande pulo, o grande salto da inteligência artificial, né, no século XXI, né, que aconteceu em 2012, quando se viu pela primeira vez o primeiro modelo convolucional, que foi o AlexNet. E aí, gente, aí eu tenho outras, que não é o... Nós vamos trabalhar muito no curso aqui com DNN e CNN, são as duas que nós vamos trabalhar, que é o que são as que mais se trabalha em termos de redes neurais para sistemas embarcados, né? Mas só para vocês terem uma curiosidade, para quem é da área ou para quem vai estudar mais na área, quer dizer, aí eu tenho aqui, por exemplo, as redes recorrentes aqui, né, que nessa parte aqui, que ela, na verdade, ela tem uma espécie de memória, né? As redes recorrentes, elas são muito utilizadas em dados com série de tempo, tá? Apesar que nós vamos trabalhar no nosso curso com formais, para fazer com que eles deixem de ser séries temporais. Mas basicamente aqui são redes que conseguem ver o passado, e é muito utilizado, por exemplo, ainda é muito utilizado para Natural Language Processing, tá? Depois eu posso até deixar para vocês, acho que eu fiz um tempo atrás um projetinho que eu abaixei todos os livros do Machado de Assis, do projeto Gutenberg, né? Treinei com uma rede RNN, treinei todos os livros, né? E fiz uma espécie de um bot que ele conseguia escrever, né, textos como se fosse o Machado de Assis, sem nenhum sentido. Você lê, você começa a ler e fala, usa as palavras do Machado de Assis, mais ou menos como ele construía. Mas como eu fiz, na verdade, não tinha tanta entrada, mas as entradas foram todos os livros do Machado de Assis, todos os textos do Machado de Assis. E mais ou menos eu fui treinando parágrafo por parágrafo. A rede neural conseguiu entender mais ou menos como era a estrutura. Depois eu deixo o link para vocês, passo para vocês. Aí ele faz a estrutura e você parece que está vendo como se fosse o Machado de Assis escrever, só que uma frase não tem sentido com a outra, né? E hoje em dia a gente já vê técnicas muito mais poderosas, o pessoal trabalha com muito mais dados, né? Onde o pessoal, você já tem inteligência artificial que escreve um livro inteiro e você não consegue, mas o começo tem todo sentido com o fim, mas ele vai seguindo uma mesma linha, tá? Bom, e aí vai, pessoal. Aí eu tenho aqui a parte de autoencoder, que é muito utilizado para a parte de filtragem, tá? Para filtro de sinais. Quer dizer, eu faço uma codificação, depois eu codifico, depois eu decodifico. E, na verdade, eu consigo eliminar sinais, é muito utilizado. Tá? Essa é uma área ainda até dá para a gente usar, é muito usado para detecção de anomalias. Algum tipo é possível você ver algumas aplicações de detecção de anomalias com esse tipo de rede neural aplicada ao machine learning, ao TinyML. Mas como os modelos são mais complicados, existem aí técnicas de machine learning tradicionais que são mais eficazes, que a gente vai ver que são mais simples, que dá para a gente trabalhar, não necessariamente usar redes neurais, usar redes de machine learning tradicionais, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, os GANs, vocês devem ter ouvido falar muito GAN, né, que é muito usado nos deepfakes. Aqui os atentes
que hoje em LP está usando direto, a gente tem modelos GPT-2, 3, agora já começam a falar no 4, vou falar um pouquinho daqui a pouquinho, nós vamos entrar um pouquinho em detalhe nesses modelos, né? Mas é isso. O que interessa para vocês ficar na cabeça de vocês né, fazer machine learning ou deep learning, né, machine learning através de redes neurais, né, redes neurais profundas. Profunda geral porque tem mais de uma capa no meio, aqui, mais de um layer no meio. Eu tenho a entrada, eu tenho a saída, se eu tiver mais de uma aqui no meio é deep, profunda, porque eu tenho várias camadas. A gente chama de deep learning, tá? Ou deep machine learning, como queira, né? E aí, como você monta essa rede, eu tenho algumas que são as DNN, eu tenho a CNN, as GAN, etc. Então, eu tenho como é montada essa rede, a arquitetura da rede, ela vai ter ela é melhor para fazer uma determinada função. Agora, é importante também vocês terem claro na cabeça o seguinte: uma coisa é a arquitetura. A arquitetura é como eu conecto a minha rede. Eu tenho uma rede convolucional. Não quer dizer nada. Eu posso. O que é uma rede? Eu liguei todos os neurônios, só que todos os pesos dela são zero, todos os meus parâmetros são zero. Ela é uma rede que não foi treinada. Então, uma coisa é a arquitetura, o jeitão que eu estou montando os neurônios, e a outra coisa é o treinamento, que nós vamos falar muito aqui, nós vamos aprender como treinar essa rede para ela virar um modelo. Então, muita gente fala, o CNN é um modelo. É um modelo, mas não, na verdade é uma arquitetura de um modelo, mas não é um modelo ainda. O modelo mesmo é um modelo treinado. Ele foi treinado com um monte de entrada para ter uma saída. É o caso do cachorro e do gato lá atrás, né? Eu entrei com um monte de fotos de cachorros e gatos, defini a arquitetura, entrei com os dados, treinei aquilo para ele poder no final dizer, isso é um gato, isso é um cachorro. Isso nós vamos fazer no curso aqui, e esse vai ser o nosso gol, tá bom? Legal. Então, nós estamos falando de software, né? A parte do machine learning, na verdade, perdão, da arquitetura, do algoritmos, né? Estamos aqui a parte de algoritmo, né? Do nosso TNML, né? Esse mundo da inteligência artificial, dentro do machine learning, dentro do deep learning, né? Quando eu falo inteligência artificial, não necessariamente estou falando de deep learning, mas se eu falo deep learning, eu estou falando machine learning, estou falando inteligência artificial. Isso é teoria dos conjuntos. Tem uma perguntinha trick lá no Quiz 1 que eu fiz só de sacanagem para confundir vocês, né? Então, lembrando sempre deep learning, machine learning, inteligência artificial, porque é importante ter isso bem na cabeça. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo, falar um pouquinho desses modelos. É impressionante a questão do tamanho, gente. Então, lembrando, né, lá da nossa célula individual, do nosso neurôniozinho individual, a gente tem os parâmetros, né? O que eu estou querendo saber é calcular os parâmetros, ou seja, os Wzinhos e os Bzinhos, né, que são os pesos lá, que vai pegar o sinal de entrada do neurônio, é o peso para jogar para entrar na somatória para saída. Só isso, né? E, obviamente, conforme eu vou ter a montagem desses caras, né? E quanto mais neurônio eu tiver, mais parâmetros eu tenho. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar aqui nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos aqui, né? A gente saiu daqui, gente, olha, por exemplo, eu tinha aqui por exemplo, o OpenAI, quando eles lançaram, 110 milhões de parâmetros, 110 milhões de parâmetros. Isso aqui foi em 2018. Né? Aí, de repente, o pessoal do Google lançou o BERT, que muito direito ter ouvido falar, o BERT para NLP, para Natural Language Processing, para você poder trabalhar com palavras, né, com texto, com tradução, com análise, que hoje é extremamente utilizado para fazer detectar emoções, uma série de coisas, né? Eu já tinha aqui, olha, foi no final de 2018, antes de 2019, com 340 milhões de parâmetros. A coisa vem andando, aí Microsoft, tudo, NVIDIA. De repente, o ano passado, gente, houve uma explosão, houve um mundo todo o pessoal que aí trabalha, o Carlão conhece bem. De repente, todo mundo começou a falar no tal do famoso do GPT-3. Foi um troço absurdo, foi 175 bilhões de parâmetros.
é um modelo tão monstruoso, tão grande, que inclusive, vamos dizer assim, o pessoal começou a aplicar aquelas técnicas, as técnicas de Turing, né? Que é tentar conversar com ele e o pessoal da OpenAI, que inclusive o Elon Musk tem o dedo dele aí também, né? Eles começaram, você conseguia, né, para algumas pessoas afortunadas, você pode se inscrever e conseguir acesso à máquina deles e fazer inferência, fazer perguntas. Você consegue, já é um nível que eu consigo escrever, por exemplo, escrever mais ou menos o que uma função em Python deve ter e ele gerar o programa em Python. Ele escreve livros e você coleia e você não sabe se você pensa que é uma pessoa. Eu trabalhei bastante, fiz bastante exemplo com o GPT-2, que está aqui, ó, com 1,5 bilhões, 1,5 bilhão de parâmetros, né, que era o mais usado até o ano passado, né, até o comecinho do ano passado, até saiu o GPT-3. Ontem saiu um pessoal da OpenAI falando do GPT-4, né? Mas parece que não vai. Alguns falam que é muito grande, mas aparentemente, na verdade, ele vai ser mais específico. Ele é uma nova versão do modelo, treinado de maneira diferente. Parece que ele vai ser o foco dele. Talvez alguém de vocês conheça mais que. Parece que eles vão tentar trabalhar com esse modelo mais para desenvolvimento de programação, de programas, de códigos, né? Mas ele não vai ser maior. Mas vocês estão vendo o absurdo que é. Então, quer dizer, o que eu tenho hoje são cada vez mais o pessoal bolando arquiteturas diferentes, muito específicas, uma arquitetura específica para trabalhar com imagem, arquitetura específica para trabalhar com texto, né? E cada vez mais poderosas. E, obviamente, esses caras precisam de muito processamento. Esse é o outro lado, né? Que está indo, por enquanto, nós vamos ter que chegar num ponto de como é que nós vamos botar isso dentro da nossa caixinha aqui, né? Mas olha o problema. Quer dizer, se a gente olhar, né, por exemplo, de 2012 para cá, né, se a gente olhar de 2012 para cá, né, a gente observa, gente, que a cada 3 a 4 meses, né, novos modelos, né, porque 2012 é quando mais ou menos aparece o AlexNet, tá? Já falou um pouquinho depois ainda, mas ele foi um modelo, né, um modelo de convolucional que foi feito, foi desenvolvido num challenge que eles falam, né? Tinha um challenge que era famoso, que o pessoal tinha um conjunto de centenas de milhares de fotos, de imagens, né? Chama ImageNet. E aí a ideia, todos os anos, o pessoal bolava uma arquitetura para tentar classificar essas imagens. Eram mil classes diferentes. Diferenciar cachorro de gato, de caminhão, etc, etc. Né? E em 2012, esse pessoal, Alex, não sei das quantas lá, com o AlexNet, esqueci o nome dele, ele desenvolveu esse modelo, um modelo, né, que era baseado em redes convolucionais, fazendo convolução. A convolução nada mais são que fazendo filtro da imagem, né, filtrando a imagem. Nós vamos trabalhar bastante com isso, né? E ele chegou lá, 50, 60, acho que foi. Ele conseguia, se você pensar que tem 1000 imagens, ele conseguia saber qual que era a imagem com 60% de probabilidade num universo de 1000 possibilidades diferentes. É bem razoável, né? Então é bem legal, né? Isso na primeira, e era muito mais alto você pegar as 5 classes mais prováveis dentro daquela imagem, né? Então, o importante isso veio dobrando de 2 a cada 3 meses, né? Até mais ou menos onde nós estamos hoje aí com os modelos mais normais. Agora, se a gente for um pouquinho para trás, olha o que a gente observa, gente. A gente vinha, na verdade, os modelos aqui, desde o Perceptron, aqui nos anos 60, no finalzinho dos anos 50, começo dos 60, lá no MIT, quando o pessoal desenvolveu o Perceptron, que fazer aquela coisa do neurônio, etc., né? A cada 2 anos, mais ou menos, dobrava a capacidade. Aí o pessoal começou a ver, aí do Perceptron foram montando para fazer classificação, etc. E a coisa ficou meio parada no meio do caminho. Tem uma parte que eles chamam do inverno da inteligência artificial, porque ia numa toada muito matemática, vamos dizer assim, né? Mas a coisa mudou completamente, né? Nessa última década, na segunda década do século XXI, quando exatamente o pessoal começou a
vamos dizer assim, fazer uso do poder computacional, tremendo poder computacional, que começou a ficar disponível, né? Computadores muito poderosos, com volumes muito grandes de dados, né, aparecendo. Então você começa a poder, você ter volume de processamento com dados de entrada com volume de processamento. Eu consegui então começar a partir de um modelo relativamente não tão grande, você percebe? A arquitetura do modelo mais ou menos fixa, mas com um monte de dados de entrada e um monte de poder. Na verdade, esse cara deu pra caramba, tá? Ele na verdade era totalmente baseado em GPUs, tá? Ele conseguiu fazer isso, tá? Então, quer dizer, olha só, nós estamos então saímos do nosso neurônio, do neurônio a gente fez as arquiteturas, essas arquiteturas foram sendo desenvolvidas, mas elas são extremamente famintas, né? Então, quer dizer, quando a gente olha, voltando ao que nós comentamos na aula passada, quer dizer, quando a gente está falando de machine learning, né? A primeira coisa que vem na cabeça da gente, inteligência artificial, é grandes computadores. Olha essa foto, por exemplo, que é uma foto de um centro lá na Holanda, né? Você tem aqui, por exemplo, centrais eólicas aqui, só para gerar energia para refrigerar essa grande quantidade de servidores que trabalham, né? Isso é um centro da Google, né? lá da Holanda, tá? E a base desses servidores são TPUs, que são os Processor Unit, que eram desenvolvidos pela Google, né? Específico para fazer machine learning, né? E aí, meu amigo, só para te lembrar, nós vamos ter que pegar esses grandes centros que tá lá dentro, esses grandes centros aqui, que dentro dele tem esses grandes computadores, que dentro desses grandes computadores, cada um deles tem grandes TPUs, e pegar esse troço e enfiar dentro do nosso TinyML. Quer dizer, nós vamos ter que descobrir ainda, não chegamos lá, mas nós vamos ter que descobrir como é que nós vamos fazer esse bicho trabalhar. Tá bom? Legal. Continuando aqui, vamos ver que horas são aqui. Estou quase terminando a primeira parte da aula, né? Então, só para a gente continuar, né? A gente tem aqui essa coisa dos modelos, né? Então, legal. Eu falei do AlexNet, o cara foi lá em 2012, ele fez, estava aqui, ó, o AlexNet aqui, ó. O AlexNet está aqui, ó, tá? Então, aqui em 2012, tem a ver com o número de parâmetros que ele tem, né? E esse cara, aqui é o número de operações que ele faz, quer dizer, o quão complexo, né? Quanto mais para cá eu vou andar aqui, né? Mais complexo, mais processamento eu vou precisar para rodar esse modelo, para treinar o modelo. Quanto maior for a bolinha, mais parâmetros ele tem, mais memória eu vou precisar. Tá? Então, ando para cá, mais poder de processamento, maior a bolinha, mais memória, né, que eu vou ter que para trabalhar. E no eixo vertical, eu tenho o top 1 accuracy. É aquilo que eu comentei rapidamente, quer dizer, se eu treinei o AlexNet, ó, se eu treinei o AlexNet com centenas de milhares de imagens, né, fui treinando como treinei. Aí o que eu faço? Eu vou pegar uma imagem qualquer, vou colocar nele, fazer diferente, uma imagem nova, e ele vai dizer, isso é um pastor alemão, tá certo? Com 50% de probabilidade. Bom, legal, esse é o top 1. Ou eu digo, ele diz assim, é um pastor alemão com mais probabilidade de estar entre os 5, né, determinar quais são os 5 elementos, os 5 classes que tem mais probabilidade dele encontrar. Porque, na verdade, o modelo ele vai sair com as 1000 classes e vai pondo desde de maior probabilidade. Então, essa pastor alemão, 50%, aí vem um belga com 40%, aí sobre os outros 10, vai chegar do 0, 1, 1, né? Ele vai ter, para cada uma das 1000 classes, ele vai dar uma probabilidade para cada uma delas. Né? Legal. Então, o AlexNet estava lá em 2012, legal, né? Ele dava a média dele para top 1, estou falando só top 1, 57% de quase 60% de accuracy, ou seja, é interessante, ele conseguia, né, entre 1000 classes diferentes, ele conseguia identificar 60% das vezes corretamente, o que já é uma coisa tremenda. Imagina, uma máquina diferenciar um cachorro de um gato, de um carro, de um avião. Se você pensar, é uma coisa fantástica, né? E o tamanho desse modelo, 61 megabytes. Né?
Está fácil de botar dentro do nosso Arduino de 256K, né? Está quase lá, né? Legal. Aí, gente, o que está acontecendo é o seguinte: um pouquinho depois, 2 anos depois, apareceram os VGG, né? Por exemplo, o VGG 16 é extremamente utilizado até hoje, tá? 70% de accuracy, 528 MB, já meio giga de tamanho de modelo. Mas, por exemplo, eu ano passado, por exemplo, fiz uma aplicação de identificação de COVID em chapa do pulmão, com imagem, eu usei o VGG. Na verdade, não era TinyML. O que eu fiz foi fazer transferência de Learning Transfer, a gente vai fazer isso no curso, quer dizer, eu peguei um modelo VGG 16, que foi treinado pelo ImageNet, aproveitei todo o treinamento dele, retreinei a parte final dele com as minhas imagens de chapa do pulmão, que eram de normais, ou COVID, ou não COVID, e eu consegui fazer uma classificação. É só uma prova de conceito. Eu trabalhei com VGG. Então, para desktops, ou para fazer modelos aqui, que eu consigo rodar ele até em um computador nosso aqui, eu consigo trabalhar. Tá? Quer dizer, o treinamento inicial dele foi feito lá pela Google, quem foi, usando grandes máquinas com grande volume de dados. Aí eu aproveito esse modelo já treinado, esse modelo grande já treinado, e retreino só uma parte dele, que a gente chama de transferência de conhecimento, learning transfer, que a gente vai ver isso, a gente vai usar muito no curso. Tá? Legal. E aí foi, pessoal. Aí, de repente, eu tive em 2015 um grande salto. Né? Apareceu, acho que a Microsoft lançou a ResNet, 2015, e olha só o que aconteceu. Olha que interessante. Mais legal, né? Já era tinha mais accuracy, né, do que o VGG, né, e com muito menos potência e com muito menos parâmetros. Era menor que o AlexNet ainda. Opa! O pessoal ficou super, né, empolgado com isso. De repente apareceram os MobileNet, tá? O MobileNet, que é extremamente utilizado, estou falando em 2015, 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, né? Que já são caras na faixa dos 70%. E aí eu tenho o MobileNet, aqui da Google, que lançou isso aqui, que veio aqui para cima, acima até do ResNet, mais ou menos mantendo a mesma característica, quer dizer, modelos que são relativamente pequenininhos em termos de parâmetros, né? Já estamos falando de 17 megabytes, quer dizer, rodar um cara desse no meu celular ou rodar isso no meu Raspberry, nossa, tranquilo. Então eu já começo a pegar modelos desse tipo aqui e consigo fazer machine learning dentro do meu celular. Já consigo fazer ML com esse modelo do jeito que está. Quer dizer, treino esses modelos e esse modelo eu venho e consigo trazer ele para dentro de dispositivos da borda. Ainda não consigo, né? Ainda não vou conseguir, né? Vamos dizer assim, não vou conseguir ainda botar dentro do meu Arduino, tá certo? Porque, ó, só lembrando, né? Eu tenho 17 mega aqui no MobileNet, né? E eu tenho só 256K no meu carinha. Mas estou chegando lá. Estou chegando lá. Quer dizer, a gente vê dentro da indústria, então, todo o movimento dentro da coisa do machine learning, de cada vez mais ter modelos menores, mais poderosos e com menos parâmetros, né? Então, esses caras vão cada vez mais em direção, quer dizer, eu já consigo ter modelos puros aí para rodar na minha borda, né? E o que eu vou precisar fazer é ainda um segundo step para conseguir trabalhar com esses frameworks dentro desses dispositivos menores, tá certo? E aí que então vem o que nós chamamos de técnicas de compressão, tá? Pensa que eu cheguei no modelo que foi os caras desenvolveram, que eles são modelos legais, que são vamos dizer assim, tem uma alta capacidade de processamento, consegue diferenciar legal, uma alta accuracy e tal. Agora, o que eu tenho que fazer é tentar encontrar métodos para comprimir esse cara, quer dizer, pegar esse modelo e conseguir apertar ele um pouco. Às vezes posso perder, é normal fazer um trade-off, eu vou perder um pouco de accuracy, mas vou conseguir fazer técnicas para diminuir. As 3 técnicas mais comuns que existem, o Quantization e o Knowledge Distillation. Knowledge Distillation, praticamente, não sei a teoria, mas Pruning e Quantization são as que a gente mais utiliza. Tá? Pruning é bem simples, quer dizer, Pruning, na verdade, eu tenho um modelo lá, o modelo vê o
seja o AlexNet, qualquer um, que eu botei aquele último modelo lá, né? E aí o que eu faço é desconectar as sinapses. Quer dizer, eu faço o seguinte, a gente simplesmente reduz conexões. Com isso eu reduzo o tamanho. Faço isso tanto com as sinapses, que são as conexões, quanto os próprios neurônios. Então chama pruning. São técnicas, não é nosso que vamos fazer, quer dizer, eu vou ter frameworks específicos que vão automaticamente, eu falo, eu quero pegar esse modelo e colocar ele, comprimi-lo para fazer uma aplicação em dispositivos menores. Aí eu vou ter frameworks que vão me ajudar a fazer isso, tá bom? Então, tanto na parte de conexões de sinapses quanto de neurônios. Quantitização, bem lógico, extremamente utilizado, nós vamos utilizar bastante, que é, uma vez treinar um modelo, né? E depois o modelo foi treinado, consegui ver todos os Wzinhos e os Bzinhos. Só que, de repente, esses caras, por exemplo, são ponto flutuante. Um ponto flutuante trabalha com 4 bytes, tá? Porque eu tenho, né, com o número de casas decimal, em geral, uma palavra, né? Um número em float, eu trabalho com 64 bits, né? Então, o que a gente faz? Eu pego esse cara e quantizo, ou seja, transformo esse cara, tem técnicas para fazer isso, onde eu pego cada um desses caras e vou encontrar qual que é, né, o inteiro mais próximo dele. E aí eu transformo os meus pesos, os Wzinhos, em números inteiros, que vão de menos 128 a mais 128, ou seja, eu trabalho com 8 bits. Tá? Então, com isso, eu consigo reduzir pra caramba. O que eu precisava de 4 bytes para cada Wzinho passa a ter 1 byte só. Ou seja, de cara, um modelo treinado, né, que foi treinado que no final, depois do treinamento, eu tenho float 64 bits, no mínimo, quando eu passei de float 32, perdão, no caso específico ainda, o float 32 que o comum foi 32, para int 8, o que eu fiz aí, eu reduzi de 32 para 8, quer dizer, eu tive de 4 bytes para 1 byte só. Tá? E, obviamente, aí eu tenho uma técnica que se chama Knowledge Distillation, que, sinceridade, eu conheço pouquíssimo, nunca vi utilização. Como é que utiliza? Na verdade, é um modelo menor, como se fosse student professor, sei lá. Mas eu só vi meio teoria, deixei para vocês ver que existe, é usado internamente uns TensorFlow da vida, etc. Porque é isso que é um ponto importante. Nós chegamos num ponto que esses caras, todas essas técnicas de trabalhar com todos esses neurônios da vida, né, são feitos por frameworks, né, que fazem esse trabalho para a gente. O mais importante, e é o que a gente vai usar muito aqui no curso, é o TensorFlow. Não é o único, eu tenho muito mais. O TensorFlow é o framework desenvolvido pela Google para fazer Deep Learning, né, para fazer Machine Learning. É o que nós vamos utilizar aqui. E ele tem técnicas, ele tem o TensorFlow também, eles desenvolveram o que a gente chama de TensorFlow Lite, para trabalhar, para reduzir os modelos usando pruning e quantização, para conseguir fazê-los ficar do tamanho para ser operado em celular, no Raspberry, etc. E o TensorFlow Lite Micro, que são técnicas para mim reduzir ainda mais para poder trabalhar dentro, para pegar esses modelos, reduzir para trabalhar dentro de dispositivos embedded. Tá bom? Antes da gente dar uma paradinha, já passou um pouquinho na metade, eu vou rodar. Tá? Só mostrar rápido para vocês um vídeo que fala um pouquinho do que é o TensorFlow, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. TensorFlow is an open-source, end-to-end platform for machine learning. It provides a comprehensive ecosystem of tools for developers, enterprises, and researchers who want to push the state-of-the-art of machine learning and build scalable machine learning-powered applications. TensorFlow is designed to help you learn to build models easily. With an intuitive, easy-to-use set of APIs that makes it simple for you to learn and implement machine learning, deep learning, and scientific computing, it provides you with a rich collection of tools for building models. These include data pre-processing, data ingestion, model evaluation, visualization, and serving. But it's not just for building models.
You can easily train and deploy your model anywhere with TensorFlow. It's designed to be highly portable, running on a variety of devices and platforms. It can scale from a single CPU to a GPU or cluster of GPUs, all the way up to a multi-node TPU infrastructure. So it's simple to build models that work on any platform, taking advantage of the power of each. TensorFlow also allows for powerful experimentation. With flexibility to quickly implement state-of-the-art models, TensorFlow can power your research into new techniques to solve novel problems. These include diagnosis of diabetic retinopathy, helping rural farmers spot diseased plants, ability to apply state-of-the-art ML models. And to top it all off, TensorFlow is driven by a worldwide community. This community is open and diverse. TensorFlow derives its roadmap from the needs of its users, with a vision to provide a machine learning platform that's for everyone. You can learn more about TensorFlow at tensorflow.org. TensorFlow, quando eu falo do TensorFlow, esse framework, né, que vocês viram no videozinho, depois vocês veem de novo lá, quer dizer, na verdade é um conjunto de ferramentas, né, que me ajudam a desenvolver inteligência artificial ou machine learning, né? Ele está muito ligado a essa placa olhando de lado, parece uma cidade, isso aí é uma TPU, né, da Google olhando de lado, né? O TensorFlow, na verdade, ele está muito ligado a máquinas maiores. Eu consigo usar TensorFlow aqui no notebook, vamos usar muito no Colab, que está rodando lá no servidor da Google, né? Mas a Google, o bacana é que o TensorFlow teve, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, saiu no mercado o TensorFlow Lite, né? Que é uma versão menor do TensorFlow, ele não tem tudo que o TensorFlow grande tem, mas ele tem uma série de funções que uma vez que eu desenvolvi, né, que eu treinei um modelo, né, de machine learning usando o TensorFlow Lite, né, ele me reduz de tal maneira a que eu consiga colocar esse cara dentro de um dispositivo pequeno como um celular, por exemplo. Então, com o TensorFlow Lite, eu consigo lá, quer dizer, por quê? Porque o TensorFlow Lite, o que eu faço, na verdade, é pegar o que foi desenvolvido em TensorFlow e somente ver o que eu preciso para fazer inferência. O TensorFlow Lite é usado para mim converter o modelo que eu rodei numa máquina grande para ser rodado numa máquina pequena e me permite, me ajuda a fazer a inferência. De novo, fazer inferência, o que é? Pegar esse modelo, entrar com um dado novo e ele fazer uma classificação, uma regressão, o que seja. Quer dizer, usar o modelo com um dado novo. É isso que faz o TensorFlow Lite, tá? Então, de uma maneira bem macro, né? Da mesma maneira que nós vimos, a gente lembrou, existe um paralelo aí, né, entre o microprocessador e o controlador. O TensorFlow ele roda em microprocessadores. Então é óbvio que a topologia dele é variável, tá certo? Ele é muito mais flexível. O TensorFlow Lite é feito para trabalhar, né, aplicado a microcontroladores. Então ele tem uma topologia fixa, né? Ele é feito, você desenvolveu o modelo, ele vai ter um peso, os pesos lá, né? Os features vai ser um valor fixo, tá certo? Ele no caso, o TensorFlow ele pode ser trabalhado com computação distribuída, porque ele trabalha com grandes máquinas em cluster. O caso do TensorFlow Lite, na verdade, vai trabalhar com uma máquina, que na verdade ele vai rodar dentro do meu celular, ele vai rodar dentro do meu Raspberry, ou depois que eu vou reduzindo ele mais para rodar dentro. Basicamente, são as coisas importantes para a gente ter na mão aí, tá? Então, basicamente, a gente treina um modelo, né? Os modelos são treinados, né, através do TensorFlow, né, usando o TensorFlow. Depois, o TensorFlow Lite me converte esses modelos para arquivos .tf-lite, que são modelos menores, que vão poder rodar, por exemplo, num iOS, num Linux ou no Android, por exemplo. Hoje em dia está sendo extremamente utilizado. Eu fiz muito rodando machine direto no Raspberry, né, do Linux, né, no Raspberry, e só vi como funciona. Só vi exemplos em iOS e Android para quem gosta, para quem se interessa.
no Coursera tem uns cursos muito bons sobre isso, né? Curso específico de TensorFlow Lite, que depois te ensina como é que você faz usando o Swift para iOS e usando a linguagem, que eu esqueci o nome, para o Android, mas é bem específico, como é programar, né, para notebook, né? Perdão, para aplicação. Inclusive eu tenho o TensorFlow JW, né? Que é para mim aplicar nisso daí, tá bom? E aí vem o problema de novo, quer dizer, lembrando, eu já tenho o TensorFlow que me faço treinamento, eu consigo reduzir ele, mas eu ainda, apesar de um Raspberry ou um telefone celular, os processadores são menores, eu já não tenho tanta memória no computador, um Arduino da vida, ele tem menos memória ainda, né? Ele tem muito menos poder de computação, tá? Então, só para a gente... O que eu vou fazer, então, eu vou treinar o modelo, né? Eu vou usar o TensorFlow, tá? Quando eu treino o modelo. E as outras etapas, né? Eu vou usar o TensorFlow Lite. Então, uma vez que eu treinei o modelo, eu vou converter um modelo usando o TensorFlow Lite, você converter ele para um, né? Aí, uma vez que eu converter, eu vou fazer o deploy desse modelo no Edge, que a gente fala, né? Quer dizer, eu vou vir aqui e vou colocar ele ou para poderia ser um Raspberry ou num celular, tá certo? E através de uma segunda transformação, depois que eu fiz o deploy, através do TensorFlow Lite Micro, eu vou poder, por exemplo, colocar ele no microcontrolador, tá bom? Quer dizer, esse vai ser o nosso caminho, tá? Que a gente vai fazer. Então nós vimos, né? O que nós vimos até agora que fazer uma com a coisa do modelo. Depois, os modelos foram se desenvolvendo para ficar cada vez mais poderosos, mas para serem cada vez menores e usar menos computação, né? Aí, numa segunda etapa, nós tivemos, então, frameworks como o TensorFlow que foram sendo desenvolvidos, né, de tal maneira a criar o TensorFlow Lite, TensorFlow Micro, e eu tenho outros tipos de framework, mas nós vamos focar aqui no curso, são esses daí, né, que fazem com que eu consiga rodar inteligência artificial ou fazer machine learning no embedded device. E o último pedaço, que não é o foco do nosso curso, é a questão do hardware em si. Nós não falamos disso, mas eu também tenho bastante desenvolvimento de hardware específico para machine learning. Quer dizer, eu tenho empresas hoje desenvolvendo técnicas de desenvolver chips, desenvolver microcontroladores, que são específicos ou são utilizados para fazer machine learning. Tá? Eu deixei esse link aqui para vocês, é uma palestra longa de um pessoal da ARM, que ele explica mais em detalhe, para quem gosta, que é um assunto bem complexo, como é que é a estrutura, como é que a ARM está pensando, né? Ou como ela pensa em termos internos, em desenvolvimentos específicos para que o hardware, além do a gente viu lá modelos, né, que são otimizados para rodar em embedded device, frameworks que fazem o treinamento e ajudam a inferência. Aí, como é que eu faço isso a nível do hardware também do microcontrolador? Tá? Então, a ARM fala isso. Só peguei, roubei umas lâminas deles, só deixar registrado para vocês. Quer dizer, o que a gente vai usar muito no curso aqui são os Cortex-M, tá? Então, que, por exemplo, nós vamos usar, nossos projetos aqui vão envolver detecção de vibração, um pouquinho de sensor fusion, vou misturar som com imagem, né? Ou próprio posso fazer dois tipos de sensores diferentes, de giroscópio com acelerômetros, etc. Né? Detecção de palavras usando som. Né? E aí a coisa pode cada vez tendo sistemas mais maldosos, né? Eu posso fazer detecção de objetos, dependendo da arquitetura que eu tenho. Eu posso fazer detecções de speech recognition, né? Reconhecimento de palavras, já com córtex maiores aqui, real-time recognition de pessoas usando vídeo, né? Já com Cortex-A, por exemplo, que é um tipo de CPU, né? Com Cortex-A, que usa os celulares, que usa o Raspberry, né? Para botar no nosso mundo aqui, mais ou menos isso, quer dizer, se a gente olhar, que eu mostrei para vocês no começo da aula aqui, né? Um Raspberry Pico,
o Raspberry Pico, né? Ele é um cara que trabalha com Cortex M0. Eu já consigo fazer, por exemplo, detecção. Eu consigo fazer detecção de palavras, eu consigo fazer detecção de gestos usando acelerômetro com ele, né? Em geral, eu vou trabalhar com modelos que consigo reduzir a modelos na ordem de alguns kilobytes. O Arduino Nano, que é esse que nós temos aqui, né? Eu já consigo fazer mais botosa, consigo fazer coisas mais... eu consigo fazer já algo de vídeo, algo de classificação de imagem com ele, que é o Cortex M4. Nós temos o Arduino Pro, que são os Portenta, que já trabalham com Cortex M7, que esses estão sendo usados na indústria direto hoje em dia, usando machine learning para vídeo. Tá? Esses caras aqui é o que a gente considera dentro do que nós chamamos de TinyML. O TinyML, lembrando, ele é um subconjunto do EdML. EdML é na borda. Eu não preciso me comunicar com a nuvem. Eu consigo fazer um carro, lembra? As coisas dentro do carro autônomo, dentro do celular, tudo isso é EdML. Né? E o Embedded Device não deixa de ser um EdML, mas é um subconjunto onde eu tenho a potência pequena. Lembra? Eu consigo usar dispositivos que gastam muito pouca energia e com isso eu consigo deixar eles sempre ligados, né? Ou com bateria solar, ou uma bateria de pilha, etc. Né? E o EdML, aqui eu tenho um Raspberry ou um Jetson Nano, que aí eu já faço tudo que os outros fazem, mas eu preciso de muito mais potência, e eu consigo chegar, por exemplo, esse cara, o Jetson Nano, ele já tem uma embutida, e eu consigo fazer detecção de objetos, classificação de objetos em vídeo em alta velocidade. Então, eu faço coisas... É muito utilizado na indústria hoje em dia, em linhas de produção, usando já, quer dizer, dentro de uma aplicação industrial. Né? Não é o nosso sistema embarcado, vamos dizer assim, mas é um EML. Tá? Então, o que diferencia um cara do outro tem muito a ver com como é que a CPU foi desenvolvida, como é que são os córtex dela. Né? De uma maneira geral, eu tenho vários profiles aqui. Né? Eu tenho os M0, os M3, 4, linha R, a linha A, tá? Não vou entrar em detalhe, mas é só para vocês terem uma ideia. Quer dizer, eu tenho quanto menor aqui a potência, tá vendo? E aqui a complexidade, né? Então, obviamente que eu tô interessado aqui, na menor potência possível. Então, é esses caras aqui, né? Os M0, os M4 da vida que vão me dar pouca potência, né? Que eu gastar pouca energia, né? E para mim fazer o meu machine learning, tá? Em geral, os M0 eles são usados para processadores usados para controle em geral, tá certo? Eu tenho os M3, ele já tem capacidade um pouquinho mais desenvolvida. Os M4, que é o nosso caso aqui, eles têm tanto poder de fazer processamento digital de sinais, né? Quanto também, e é muito importante, e o ponto flutuante. Vamos dizer assim, apesar dos Cortex M4, uma das características super importantes deles ter unidades de ponto flutuante, no caso do machine learning, do TinyML, do machine learning embarcado, eles não são muito importantes. Porque, inclusive, até bastante benchmark feito pela ARM, eu realmente, quer dizer, eu consigo otimizar meus modelos de maneira melhor se eu trabalho quantizado, ou seja, com valores inteiros. Tá? Mas, só para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Pessoal, essa é a primeira parte, né? Assim, a gente já tem ainda uma meia hora que eu quero falar um pouquinho só para dar uma relembrada da questão do Python. Mas então o que nós vimos até nesse momento da aula, né, foi, né, quais foram os desafios que nós temos com o TinyML, com o Machine Learning para Embedded Device. Nós temos toda a ação em termos do device, tanto de hardware quanto de software, né? Ou seja, em termos de hardware, limitação em termos de baixa potência, em processamento, em memória, né? E em termos de aplicação de software, porque os softwares são específicos. Eu tenho o tal do famoso trade-off. Né? E no caso do machine learning em si, né? Então nós vimos que nós tivemos um desenvolvimento muito grande em termos de software, de arquitetura, modelos de inteligência artificial que foram se desenvolvendo, né? Conseguir fazer modelos com menos parâmetros, né? Mais eficientes, que tenham uma accuracy melhor,
né? E que precisava de menos poder de processamento. E aí esses modelos, uma vez que eu consegui enxugar, aí eu passei a ter frameworks como o TensorFlow Lite, né, que pegavam esses caras e vão fazer os pruning da vida, vão fazer os quantization, e eu consigo converter esses caras para modelos menores que rodam em máquinas na borda, né, e depois o micro que vai pegar esses caras e trazer ainda menor ainda para mim conseguir colocar dentro desses dispositivos. Tá? Né? E vamos assim, e aí, além de tudo, correndo em paralelo, eu tenho os fabricantes de hardware desenvolvendo cada vez mais hardwares poderosos, baratos, que começam a ficar disponibilizados para machine learning. Eu participei bastante de algumas apresentações, até cheguei a fazer pergunta para o pessoal da Raspberry. Quando eles desenvolveram, né, esse cara aqui, né, eles fizeram ano passado e foi lançado no começo desse ano, o Raspberry Pico, eles não tinham pensado em machine learning. Foi interessante. Tanto que, na verdade, eles tinham feito arquitetura, basearam no Cortex-A, botaram o Dual, dentro da linha da Raspberry. Ele foi o primeiro microcontrolador da Raspberry. Eles faziam mini computadores, usando completos, que é o Raspberry Pi, na verdade, é um mini computador. É completo, roda com sistema operacional e tal. E esse foi o primeiro microcontrolador que eles fizeram. Né? E foi uma surpresa, porque quando eles lançaram no mercado um cara desse a $4, $5, que era o preço nos Estados Unidos, no Brasil um pouco mais, fica mais caro, claro, mas mesmo assim vai na ordem de algumas dezenas, 30, 40, 50 reais, e eu consigo em quantidade, quando consigo um valor mais baixo ainda se eu compro isso em quantidade, esse cara começou e lançaram com uma documentação super bem feita, esse cara começou a ser muito utilizado em projetos. E o pessoal começou a aplicar. Eu mesmo fiquei curioso. Falei, deixa eu ver se esse cara não dá para fazer um machine learning nele. Fui lá, logo que lançaram. Ele, inclusive, eu não tinha suporte, Arduino não suportava e tal. Aí eu catei esse cara, liguei aqui um acelerômetro, né? Comecei a capturar dados de aceleração, como eu fazia com outro. E aí levei lá para a Edge Impulse, fiz, programei, processar modelo, trouxe de volta, trabalhoso, que tive que desenvolver um programa em C, né, para fazer ele entender, fazer a inferência, usando o TensorFlow Lite, o micro, né, vamos dizer assim, e fiquei surpreso, um modelo pequenininho de alguns caras, foi 20 para cá o modelo, funcionou super legal. E aí, então, foi interessante, porque aí houve quando o pessoal fez uns debates, o pessoal da Edge Impulse fez uns debates com o CEO da Raspberry, e ele falou, eu sabia. Né? E aí começou a pipocar, eu tinha feito o próprio Peter Warden da Google, também foi lá e fez uma aplicação de voz com ele. E aí foi legal, aí não sei quem fez. E aí começou a ver que dava para fazer. Ele falou, puxa, nós não tínhamos pensado, não podia ter feito mais isso ou mais aquilo. Tá? Mas a ARM, por exemplo, né, de uma certa maneira, desenvolve os módulos, né? A CPUs, né? Esse cara também, na verdade, o silício é da Raspberry, mas a CPU, né, é da ARM. Acho que vocês sabem isso, né? Na verdade, quando a gente fala CPU da ARM, a ARM não fabrica nada, né? Ela desenvolve a CPU, ela faz a ISO da vida lá, e entrega, na verdade, são o modelo, vende o modelo para o fabricante de silício aqui meter. Então, a Nordic faz isso e mete aqui dentro do Arduino, a Raspberry botou dentro aqui do RP2040, etc. Tá? Mas é isso. Então, esses são, vamos dizer assim, as várias vertentes que a gente está, na verdade, a gente só jogou, botou para vocês terem claro, então, do que nós estamos falando e quais são os desafios, né? E agora, então, a gente passa daqui para frente, nós vamos começar, então, ou da próxima aula para frente, começar, então, a ver como é, primeiro, vamos esquecer um pouquinho aí nós vamos esquecer um pouquinho do TinyML, Machine Learning, vamos ver o que é o Machine Learning, como é que eu programo o TensorFlow, nós vamos ver os tipos de classificação, de como é que eu faço inferência, como é que eu faço regressão, etc. Quer dizer, depois que a gente entender um pouco em algumas aulas, né, tentar entender o Deep Learning, aí nós vamos pegar isso daí e voltar para o nosso mundo da eletrônica e aplicar isso na segunda metade do curso, nos dispositivos. Tá bom?